mesmo que seja menos tempo, mas que seja intenso, que seja útil para a gente aqui, tá? Então, bom dia para quem está aí. Deixa eu até ver quem está aqui na sala. Carol, Moacir, Matilde, Clenir, Tatiane. Bora junto, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô Tudo bem. tudo ótimo, graças a Deus. Eu tô ótima. Então, tá bom, tá ótimo. Olha só, muito bom a gente estar, né, dando continuidade a esse movimento, né? Para quem está, acho que a gente está aqui na primeira vez, esse movimento, logo depois do método IP, os alunos continuaram ali transbordando entre si, e de repente foi chegando mais outros alunos, outras pessoas, e é isso que nós acreditamos, que o transbordo ele não para, o transbordo ele é apesar de nós, né? Não tem como reter. Eu falo muito que o transbordo me remete a essa cachoeira que vai, né? Que vai, que tem esse fluxo. E quando nós entendemos, temos uma mentalidade de transbordo, nós não temos essa coisa de, e se eu ensinar para o outro aquilo que eu sei? Não, a gente começa a ter prazer em passar tudo que a gente tem e não reter nada. Então, esse movimento ele vem muito nesse sentido, né, Clenir? De a gente poder continuar aquilo que é até uma forma de honra, de gratidão, aquilo que nós recebemos, aprendemos com a vida e com esse movimento também, nós passamos para frente. E eu estava pensando assim, nós já falamos sobre tantos assuntos aqui, tantas coisas, né? Histórias que nós ouvimos, aprendizados mesmo de algum tema específico, áreas específicas. E eu gostaria de compartilhar com vocês sobre algo que tem falado muito comigo. Então, assim, um assunto bem orgânico mesmo, que eu tenho vivido, que é sobre tomada de decisões. Eu não sei se vocês têm dificuldade de tomar decisões, mas eu não digo tomar decisões no sentido de escolher apenas. Eu digo de ser rápido na tomada de decisões. E um dia eu ouvi, se eu não me engano, foi até o Nésio, ele falou assim: olha, uma pessoa de sucesso, ela é conhecida pela velocidade das decisões que ela toma. Parei para refletir sobre essa frase e para mim fez sentido. Não é sobre decidir ou escolher em si apenas, mas é sobre o quanto nós vamos tendo confiança, o quanto nós vamos ressignificando. Eu acho que o seu áudio está aberto, Clenir. O quanto nós vamos ressignificando a questão do erro, do problema, e de, assim, meter a cara mesmo, como se diz. Quanto mais nós vamos encarando desafios novos, nos desbloqueando e não tendo compromisso com o erro, falando assim, eu quero mesmo me destravar, eu quero mesmo me lançar, eu quero mesmo encarar a vida, enfrentamento. E aí, uma frase que eu quero te dizer é o seguinte: não vamos fugir mais. Não vamos fugir mais. Mas, Thaís, como assim? Fugir do quê? Fugir das responsabilidades, fugir das tomadas de decisões, fugir do posicionamento. Fala assim, ó, fala comigo aí, ó. Eu não vou fugir mais. Às vezes nós vamos dando jeitinhos para as coisas, né? E eu falo, quando eu digo de fugir, é fugir de posicionamento mesmo. Fugir de fazer o que precisa ser feito. Mesmo estando em movimentos assim, é possível que ainda assim nós sejamos escravos dos nossos desejos, das nossas vontades. Eu estava lendo aqui um post, inclusive, no caminho, falando sobre temperança. E quando a gente fala do fruto do espírito, por exemplo, um dos frutos do espírito, você vai entender o que tem a ver com tomada de decisão com esse fruto do espírito. Uma das facetas do fruto é o domínio próprio. É mansidão, domínio próprio. O que acontece? Quando nós não temos domínio próprio, ou seja, quando nós não governamos a nossa própria vida, não temos esse autogoverno, nós vamos sendo dominados, escravizados por desejos, vontades ou qualquer outra coisa. Ou, inclusive, nos omitimos a tomar as decisões que precisamos tomar. Então, o que eu comecei a entender nessa caminhada? Que eu preciso, e aí eu trago isso para você pensar também, não ter medo de tomar decisões. E mais do que tomar a decisão, é o tempo que eu levo para tomar uma decisão. Mais tempo eu demoro, além de a ansiedade me tomar, né? Porque eu fico naquela coisa, eu preciso resolver, preciso resolver, preciso resolver. Isso mostra o quão inseguros nós somos sobre nós. E aí, ontem eu tive uma experiência com Deus, e aí por isso que eu falei assim: olha, eu quero falar com o pessoal lá do Transbordo sobre algo que eu estou vivendo. E foi interessante porque eu precisava tomar uma decisão. E olha só,
como quando você conhece o acesso à fonte, pelo menos espera-se que quando você for tomar decisões, você o convide primeiro. Você convide a Deus para vir e falar assim, pai, eu preciso tomar essa decisão, preciso de sabedoria. E quanto mais direcionamento nós temos do pai, mais decisões assertivas nós vamos. Porque nós estamos convidando antes de tomar as decisões. O que acontece muito é que às vezes assim, poxa, eu tomei a decisão por conta própria, depois o negócio deu totalmente contrário, eu vou lá e busco a Deus. E aí eu tive uma experiência agora esses últimos dias, onde eu precisava tomar uma decisão importante, e eu chamei a Deus, como eu aprendi, como eu entendo que é importante. E Deus em silêncio. E às vezes ele faz isso, eu entendi claramente agora. Às vezes a gente fica assim em silêncio e não sabe. E aí, o que ele quer é que a gente venha também a confiar que ele está conosco. Olha só, isso muda tudo. Escreve aí, ó, quem está com papel, que eu tô vendo que tem pessoas anotando. Ele está comigo. Essa convicção de que Deus está comigo, ele vive em mim, que ele está comigo, me faz entender que ele não vai vir apenas em situações pontuais que eu vou convidar, ele está comigo. Isso quer dizer que não tem nenhum lugar que eu vá, que eu pise, que eu entre, que ele não esteja. Porque agora já é indivisível, ele está em mim, se eu piso, se eu vou, se eu toco, onde eu estou, ele está. É por isso que a gente começa a entender que tem ambientes que já não nos cabe mais, porque agora ele está, indivisível, não dá, ele faz parte de mim, como eu faço parte dele, nós somos um. Jesus falou isso. Então, eu quero trazer para você que nós precisamos ter mais ousadia, coragem, confiar que o Senhor está conosco, se de fato você tem vivido esse estilo de vida, de trazê-lo como prioridade, de buscar o reino em primeiro lugar. Porque se é esse o estilo de vida que você tem tomado, não tem o que temer. Ele está com você. Bom, e aí? Deus ficou em silêncio quando eu pedi, né, esse direcionamento em relação a essa decisão importante que eu tinha para tomar. Um negócio que está no início, e vocês sabem, né, a maioria aqui é empresário, quando o negócio está no início, você precisa dedicar atenção, foco, reinvestir o tempo todo ali. E eu precisava tomar uma decisão onde eu teria que me ausentar por 10 dias. E isso no início de uma empresa é uma coisa, assim, desafiadora. Bom, coloquei e nada de Deus falar. Então, eu estou falando isso para você porque talvez você também esteja nesse estágio de tomar uma decisão importante. Nada dele falar, até eu entender que o que ele queria era que eu tivesse a confiança de que ele está comigo, que eu poderia escolher e decidir o que eu queria fazer. Bom, quantas vezes você, de alguma maneira, deixou de escolher, de tomar uma decisão por não confiar também em você ou por esperar a validação das pessoas ao seu redor? Esperar que alguém viesse te validasse, que alguém viesse te aprovasse, para que você pudesse ter sustentação. Vai ter momentos na vida que vai ser você e você. E isso vai ser para o seu crescimento, para que você entenda que você precisa começar a ter mais ousadia de tomar decisões, parar com esse medo que paralisa. Tudo que vem, chega, tudo vai chegando as coisas, as oportunidades, ou as decisões para serem tomadas. E aí fica aquela coisa, aquele medo. Eu não sei se faz sentido para todos vocês que estão me ouvindo aqui, mas é algo que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Tomem decisões e tomem o quanto antes. Aquela decisão que você está precisando resolver, se decidir e que já está levando tempo para você fazer, ataca na raiz do problema o quanto antes. E aquilo que você não consegue resolver, delega, e delega rápido. E passe, mas não fique, porque isso, além de aumentar a sua ansiedade, de ficar aquele sofrimento de algo que você está ali postergando, faz com que você desacredite cada vez mais que você é capaz de tomar decisões. Eu entendi, nesse movimento, esses anos que eu já tenho dado, né, nessa ativação, nesses desbloqueios que sempre estão vindo, é interessante, né? Porque é melhor você não ver e permanecer ali bloqueado, permanecer parado na vida, do que você começar a ver, porque já, quando você começa a ver, você não consegue mais voltar atrás.
Não tem jeito, a ponte é remada. Ficar no meio do caminho é cilada. Fala, Clenir. Não tem como desver, né? Como nós aprendemos lá. Depois que viu, não tem como desver. Não tem como dizer. E vai ter momentos que você vai falar assim, eu nem queria ter visto. Por quê? Porque chega um momento, nessa jornada, você não consegue ficar no meio. Ou você se posiciona e vai, ou você retrocede e para. Agora, como que a gente para e fica naquela frustração de falar assim, eu poderia estar vivendo algo diferente, eu poderia estar me posicionando, mas eu estou sendo covarde e paralisado. Não tem jeito. Você começou o movimento, agora, cada vez mais você começa a ver novos bloqueios, porque aí você não está parado. E por não estar parado, você vai sempre ver bloqueios novos. Você vai sempre se desafiar em coisas novas. E a cada novo desafio aparece um novo bloqueio, a gente sabe disso. Então, quer dizer, quanto mais você se conhece, mais bloqueios vão aparecendo. Mas olha que interessante. Mais as intensidades desse bloqueio, ou seja, essas cascas vão sendo rompidas. Mais uma postura de governante você tem. Mais você vai chegar nos ambientes e ser respeitado. Não pelo que você fala apenas, mas pelos resultados que você carrega. E pela velocidade das decisões que você toma. E aí, além de falar sobre isso, essa tomada de decisões, e que Deus quer que nós sejamos treinados em sermos ousados, vai ter coisas que Ele vai deixar você decidir mesmo. Sabe? Convida, traz Ele. Mas se Deus ficar em silêncio ali, Ele está falando, vai, meu filho, pode ir. Vai lá, decide. Vai ter coisas que Ele vai deixar para aflorar em você, assim como o pai faz com a criança. O pai que tá vendo ali que o menino tá com a bicicleta ali, tá caindo e tal, ele deixa. Porque ele sabe que aquilo ali não vai oferecer um risco mortal para a criança. Mas se aquele joelhinho ralado, aquele jeito desengonçado de fazer, faz parte do processo. E se o pai, já vou deixar vocês falarem, Matilde, e se o pai já fica cercando o tempo todo, não deixa a criança nem titubear para o lado, a criança não aprende. Deus faz da mesma forma conosco. Então, essa manhã, a Ângela, só vou abrir aqui para vocês, mas eu quero trazer isso, uma injeção de ânimo e de coragem, de ousadia, para que você tome as suas decisões o quanto antes e pare de ficar postergando, pare de ficar procrastinando, tenha mais coragem, ousadia e confie mais em você. Mas para confiar em você, você precisa ter a convicção, essa certeza de que Deus está com você. Fala, Matilde. Bom dia, minha flor. Bom dia. Eu estava lá com o Marcelo e a Sandra, e uma hora veio exatamente esse tipo de coisa, né? E quantos ladrões atropelam a gente nessa situação? Quantas vezes você não quer que o outro passe por uma situação e é para ele passar? E aí eu coloquei duas situações, né? Uma foi agora no Natal. Nós fizemos um amigo ladrão, e aí a minha irmã pegou o número, e quando foi o número dela, quem foi lá roubar o presente, né? Pegar o presente para participar, foi meu sobrinho. Eu falei, uai, não entendi. Depois eu conversei com ela, ela falou, é porque ele não tinha, e aí eu dei o meu para ele. E aí, conclusão, ao efeito, quem já ouviu falar no um segundo muda tudo na rota, né? Tem uma história aí da borboleta. E aí, o que aconteceu? Eu tinha trocado um presente com o meu outro sobrinho neto, porque eu peguei um panetone. Eu falei, não, eu não vou comer isso aqui tudo de doce. Se eu levar para casa, eu estou ferrada. Então, eu vou dar para alguém que eu sei que gosta e vai comer. Fui lá e dei para o meu sobrinho Lucas o panetone, e era um panetone trufado da Balduco. E peguei um joguinho dele. Quando eu vi esse menino entrar de novo, ele foi correndo lá e catou o panetone do primo. E quando ele entregou o pai falou mais um panetone. Ele já tinha tantos panetone e
Aí, quando a minha irmã falou, e aquele número não era o meu sobrinho, mas o dela, eu falei, olha, ela meteu a mão no destino. Porque era para aquele menino ter passado pela frustração de não participar, porque o pai não estava atento a essa informação e não incluiu ele na brincadeira. Mas aí o que ela fez? Ela foi lá e roubou isso dele, mas ela não tem noção disso porque não olha para isso, porque não vê isso. E aí o Marcelo até comentou uma situação que ele teve, e uma pessoa virou para ele depois, já quando ele estava saindo da situação, a pessoa falou, me falaram que você não queria conversar com ninguém. Aí ele falou assim, mas você é meu amigo íntimo. Uma pessoa foi lá e roubou a possibilidade da pessoa e tinha intimidade para ir lá e conversar com ele e falar, ué, o que está acontecendo? Então, assim, a gente vai Mas deixando muitas coisas entrar no caminho, né? Eu passei por uma outra situação também, foi em maio do ano passado. Eu estava ruim, acordei, fui dormir ruim, e aí a minha irmã me mandou uma mensagem pedindo para que eu liberasse a meu cunhado na ama dos meus pais. E aí eu falei assim, mas por que ela mandou você falar comigo e ela mesmo não veio falar? Não, porque não sei o quê. Aí começou a questionar. Aí eu falei, não, você é a boazinha ferrando comigo, né? E ela foi um muro, ela entrou entre eu e a minha sobrinha para querer mediar uma situação. Ela não precisava mediar. A própria menina podia chegar, menina não, é uma mulher de 55 anos. Um dia chegar e falar, tia, a gente está vendo que meu pai vai passar dessa e logo. Não, é porque eu ia recusar um negócio desse, aí eu parti para a discussão com ela, né? Coloquei isso para ela e dormi. Quando eu acordei de manhã, estava precisando ir para um pronto-socorro e vi lá, ele vai ser cremado. Então, eles tomaram uma decisão. E não acharam que precisavam me consultar, mas não me consultaram. Fizeram um caminho longo e não tiveram a resposta. Então, aí está falando, quando você toma uma decisão, você vai encontrar o caminho, mas se você procurar um atalho e não precisa, isso vai te tirar do caminho. Era isso que eu queria contribuir aí para ver se faz sentido também, Thaís. sim, interessante. Bom que você trouxe muito esse olhar no contexto familiar, né? Porque assim, se a gente for parar para pensar, é no contexto familiar, no contexto empresarial, no contexto mesmo nosso, assim, de o quanto você tem tomado decisões e tomado decisões rápidas e porque quanto mais decisões você toma, mais você vai afinando o seu olhar, o seu olhar analítico para a situação. Vai errar várias vezes, vai tomar decisões que vai ser erro, mas a gente já entendeu que o erro, ele na verdade é aprendizado. Ou você aprende ou você ganha, você nunca perde, mas que aquele erro você pode ressignificar como algo que vai te construir. Agora, não falhar, ficar errando nas mesmas coisas. Então, quanto mais rápido você decide, errou, assume ali, bate no peito o negócio e pega, eu errei, então peraí, vamos consertar aqui, vamos ajustar, vamos fazer de outra maneira. Agora, o que acontece é que a gente quer se isentar de errar, nós queremos nos poupar demais, quando na verdade, para quem está nesse movimento, o jogo é se colocar em desafios. É o que o Pablo fala, é se lascar. Se a gente se poupa, passa a mão na cabeça, você não vai ter domínio próprio. Ou seja, fiquei com vontade de comer um chocolate que hoje eu sei que não é para comer. Vou lá e como. Por quê? Porque estou sempre passando a mão na minha cabeça. Porque eu não tenho domínio próprio, eu sou levado pelos meus desejos e vontades. Ponto. Como menino. Me deu vontade, eu vou lá e faço. Peraí. Quem tem governança, autocontrole, autogoverno, começa agora a matar a sua carne para várias coisas. E quando nós dizemos se lascar, vocês estão me ouvindo, gente? Só para saber se está ok. A internet, só faz assim. Tá beleza? Tá, obrigada. Quando
fala desse se lascar, é querer se lançar em desafios novos. Aí, vai ter gente que vai ser um paraquedas, que vai ser uma atividade radical, que vai ser nadar quando você tem medo de nadar. É vencer medos, vencer bloqueios. Para que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer isso para que nós tenhamos uma mentalidade cada vez mais forte. E, principalmente, hoje eu tenho visto, gente, eu tenho feito várias imersões e eu tenho percebido o seguinte: falta nós confiarmos mais em nós mesmos. São tantos medos, são tantas coisas que nos impedem de ter confiança, de ir lá e fazer. E se der errado, assumir, errei, vou ajustar e pronto. O problema é que a gente para. Outra coisa que eu ouvi, que fez muito sentido, é o seguinte: qual é a velocidade, o tempo que você leva para levantar após uma queda? Porque a questão não é sobre você cair, a questão não é sobre você ir lá e errar, fazer um negócio que saiu fora do planejado. A questão é quanto tempo também você fica ali prostrado, caído ali, até recuperar. Levou um tombo. Quanto tempo você leva para recuperar e levantar e continuar? Quanto menos a gente encurta esse tempo de levantar após um tombo, levantar após uma decepção, levantar após uma traição, levantar após algo que te deixou assim, ó, mal, mais você está governando a sua própria vida. Ou seja, a encurtar o tempo de tomada de decisões e a confiar mais, e a gente fazer por nós mesmos, se der errado, assumir, bater no peito e parar com essa coisa de sempre ter que consultar os outros. Agora, gente, olha só, nós sempre vamos ter que analisar, avaliar, porque nós somos seres pensantes, governantes, não alienados. Não para sair fazendo só o que as pessoas estão falando, sem entender o que faz sentido para nós. Então, olha só, o alienado é aquele que está no ambiente onde tem um jeito de fazer, ele só faz daquele jeito, mas ele não faz perguntas. O alienado ele nem pode fazer, o ambiente nem permite que o alienado faça perguntas. Agora, nós governantes fazemos perguntas, nós questionamos as coisas, as situações, pessoas. Por quê? Porque nós temos um pensamento crítico, estamos desenvolvendo isso cada vez mais. Então, eu quero trazer isso para você. Encurte o tempo e a velocidade que você toma decisões. Confie mais, comece a se lançar em desafios novos. Vai doer, vai errar. Eu não tenho compromisso com erro. Levanta da queda e vai. Encurta o tempo que você leva para levantar após uma decepção. Porque às vezes você leva um tombo ali, uma decepção ferrada e fica prostrado, ó, um tempo. Custa se recuperar. Começa a criar casca, resistência. Eu falo porque eu tenho aprendido sobre isso, gente. Tanto você que é mulher, assim como eu, como homens também. Quando eu falo de criar casca, é criar uma resistência antifrágil. E isso não vai tirar mulheres que estão me ouvindo aqui. Eu aprendi isso e falei, uau, que libertador. Criar uma casca de antifrágil, no nosso caso da mulher, não significa perder a nossa doçura. Não significa perder a nossa feminilidade. Muito pelo contrário. Significa não ficar dodói, porque que o outro falou isso de mim, agora meu mundo caiu, e agora eu fico ali vários dias prostrados. Não. Da mesma forma, homens posicionados, que não tem essa casquinha de ovo, essa coisa, não, vai lá e vai, levanta e vai, até ajustar a rota. Até ir. Então, olha só, não seja guiado pelos seus desejos e vontades, você vai se dar mal nisso. Só concluir o raciocínio, Clenir, só um pouquinho. Ser guiado apenas pelos seus desejos e vontades é ser criança, é ser menino, é ser menina. Vai ter hora que a gente vai ter que fazer um negócio mesmo sem querer e vai ter que fazer. Se a gente está realmente compromissado com o nosso crescimento, vai ter que fazer. Agora, se eu estou sempre saciando os meus desejos, as minhas vontades, meu Deus, gente, a nossa carne, a gente costuma dizer, né, a carne é fraca. Na verdade, a carne é forte. É por isso que muita gente cai e não se levanta. Começa a ouvir só a sua carne. Começa a ouvir só os seus desejos desenfreados. Começa a querer fazer só o que te dá na telha. Você tem vontade, todo mundo tem vontade. Entende?
Autocontrole, autogoverno. Vai lá, Glenir, vou abrir aqui para vocês, vamos interagir, gente. Fala para mim se está fazendo sentido isso que eu estou falando. Vamos trocar ideia. Muito, muito sentido, Thaís. Inclusive, você abriu a live falando de um projeto e orou para Deus, e Deus ficou em silêncio. Ontem, eu falei, nossa, ontem foi exatamente isso que aconteceu comigo. Chegou até mim um projeto gigante. Falei, nossa, como é que pode, né? E aí eu fui, conversei com a pessoa que me trouxe esse projeto, né? E tem que repassar, né? Repassar para conseguir os recursos. Aí eu orei antes de fazer o e-mail, mandei um e-mail, né? Antes de mandar o e-mail, eu orei. E antes de apertar o botão ali, enviar, orei de novo. Falei, Deus, esteja na frente desse projeto, né? Porque é bem, bem, bem grande mesmo. E então é por aí, Thaís, colocar Deus sempre na frente e como nós aprendemos, nós já somos filhos amados, aprovados e aceitos. E é bem o que você falou aqui, somos indivisíveis. Então é Deus conosco sempre. Gratidão pelo seu transbordo, da Matilde também. Gratidão mesmo. Tamo junto, gente. Lembra disso? Cláudio chegou depois. Querido Cláudio, um abraço para você, viu, querido? Ó, lembra disso. Essa frase, coloca ela como um mantra na sua mente, para você sempre se lembrar, gente. Deus está comigo. Deus está comigo. Posso estar ali, ó, no momento de dificuldade, de aperto, de situações assim complicadas, ou posso estar no momento de boas aventuranças, digamos, de bonanças, quer dizer, gente, Deus está comigo. É essa convicção que você não pode deixar de ter. Porque vai ter horas que ele vai ficar em silêncio mesmo, porque ele quer que você seja forte e corajoso, que você confie. E se tem uma coisa que a gente precisa desenvolver é a autoconfiança. Gente, para você ser um governante mesmo, nós somos, mas você precisa o quê? Ter essa confiança, essa segurança, essa postura de governo, sabe? A gente não pode ficar demonstrando tanto essa fraqueza no sentido de, sabe, sempre tá ali dependendo, não, me fala aqui, o que você acha? O que você acha? O que você acha? Vai ter hora que Deus vai chegar e você fala assim, vai meu filho, vai minha filha, eu tô com você, você já tem a convicção e a certeza do que você precisa. Vai lá, gente, pode ir, vamos interagir aí. Já terminei minha parte, agora é só a gente trocar. Pode falar, Joaquim, você estava na frente. Tudo bem. Nós realmente, na dúvida, devemos sempre perguntar. E perguntar para Deus é forte. E perguntar via o nosso espírito. E se faz sentido para o nosso propósito, a decisão que vamos tomar. Normalmente, a primeira, enfim, questão que vem ao meu espírito se faz sentido dentro do propósito que eu tenho, se isso vai trazer algum tipo de satisfação e equilíbrio na minha vida, e depois para a minha mente e para o meu corpo. Não é? Vamos supor que eu quero mudar de trabalho, eu quero mudar de profissão. Na minha mente, se eu tenho interesse nessa área, se tenho interesse e se tenho algum aprendizado com essa oportunidade, se tenho algum tipo de desafio, se tenho um equilíbrio entre a minha vida profissional e a minha vida de trabalho, e depois para o corpo, que é a parte dos benefícios, do horário, do sítio onde se vai realizar, enfim, esse trabalho, o seu salário, se tem oportunidade de crescimento. Portanto, eu diria que são um triângulo, no fundo, que é o espírito, mente e corpo, não é? Essa trilogia para fazer uma escolha acertada e para escolhermos. E se não conseguirmos, enfim, ter essa escolha e não conseguirmos, enfim, ter essas respostas dentro de nós, temos sempre
Pode-se perguntar ao pai e perguntar ao outro, né? Para os outros. E a resposta vai surgir de alguma forma. E a não resposta também é uma resposta, no fundo, quando Deus não nos diz nada, é uma não resposta a dizer que a resposta está em nós. Portanto, se a resposta está em nós, é só continuarmos a procurar pela resposta. Porque se ele está calado, é porque sabe que a resposta está em nós. Ou no outro, está ao nosso lado, também às vezes. Pode ser o caso. Era só isso. Muito, não, muito bom, Joaquim, te ouvir. E eu vejo o seguinte, Deus se manifesta para nós através das pessoas. Tudo que faz o coração de Deus pulsar é sobre pessoas, sobre vidas. Então, nós vamos ser abençoados através de pessoas, assim como nós vamos abençoar pessoas. Tudo que Deus faz é para pessoas, né? Então, nós vamos crescendo a respeito disso. Agora, tem momentos realmente como essas decisões que nós estamos falando aqui, que ele vai ficar em silêncio e ele vai falar só assim, ó, no seu coração, filho, eu já estou com você. E isso não Mas é isso, sobre uma decisão A, B, eu mas estou com isso você. nós Pode sabemos que falar. ele está sempre connosco. Agora, se nós devemos ir para a esquerda ou para a direita, e se ele não nos dá essa indicação, é porque nós sabemos que a resposta tem que estar dentro de nós. É porque ele Isso, sabe que a resposta está dentro de nós. E, isso. e só temos que extrair. Há uns certos que eu tenho, já vi, enfim, do Pablo, em que pergunta a uma rapariga que estava na plateia, porque estava com uma dúvida, e a certa altura ela diz: mas eu não sei. E o Pablo responde-lhe assim: mas se você soubesse, o que é que você sentiria sobre isso? E esse sentimento surge, e o nome para esse sentimento surge logo, portanto sabia mesmo. Ou seja, quando o Pablo lhe pergunta, então, mas se soubesse, que sentimento seria esse? E aí a resposta surge. É engraçado. É porque Ótimo. realmente já lá estava. Então, É por isso que aflora em nós essa confiança. Vai, Cláudio. eu peguei um pouquinho do início que você foi falando aí, que é sobre você transmitir conhecimento e experiência de vida que você tem. Assim, na minha vida profissional, eu sempre tive isso comigo. Ninguém me ensinou, mas eu sempre pensava assim, gente, para que reter conhecimento? Porque o que me custa eu ficar retendo? Eu acho que reter é muito mais caro do que transbordar, do que fluir. Porque imagina o custo de uma represa, de você fazer aquela represa gigantesca para segurar aquele tanto de água. Gente, aquilo ali é muito custoso, muito tempo, muitas vidas. Como era no passado? É muito mais caro você reter do que você deixar fluir. E eu fazia parte de um grupo aqui da minha área de trabalho, e eu fiquei mais ou menos conhecido como o guru do grupo. Tudo que ninguém não sabia, perguntava para mim, porque eu nunca neguei conhecimento e nunca fui de negar. Então, assim, eu acho que você tem que transbordar mesmo. Agora, já pegando o final, que eu tive que desligar e depois ligar de novo, pegando o final da sua fala aí, Thaís, sobre essa questão de sabermos que o Pai está conosco, e já o que o Joaquim falou, que a resposta está dentro de nós, Paulo fala que nós temos que deixar de beber leite, nós temos que amadurecer, deixar de ser criança, espiritualmente falando. E é isso aí a questão. O Pablo falou outro dia numa palestra dele assim, falou, cara, se você entender só isso aqui agora que eu vou falar, acabou, eu posso calar a boca aqui e está resolvido. O acesso está disponível. Você é filho amado. Você tem tudo na sua mão. É só se aceitar. O que é difícil você entender isso? Aí eu fiquei refletindo sobre essa fala dele. É porque nós, desde quando nós nascemos e não fomos ativados e nem clarificados no propósito,
nós fomos ensinados desde bebezinho, desde lá do útero da mãe, só ser bloqueado. E já nós nascemos, estudamos, vivemos, trabalhamos, casamos, tivemos filho, estamos aí lutando, batendo cabeça da maneira errada, cumprindo o propósito do inimigo, que ele quer isso. Agora, quando você descobre que você ficou a vida inteira em vão, que você ficou fazendo tudo errado, pelo propósito errado, você nem sabia quem você era, e quando você descobre, é muito difícil, é um choque para você acreditar e virar essa chave de uma vez. Mas você precisa virar essa chave. E nessas questões aí, quando surgem essas dúvidas, o Joaquim colocou muito bem. Todas as respostas, tudo que você precisa, está dentro de você. Aí como é que eu vou descobrir isso? Faça perguntas. Pergunte para você, qualquer situação da sua vida. Você tem que ter a sensibilidade de tentar entender isso e faça uma pergunta para você. Igual ele falou o exemplo aí da mulher que estava lá no palco, na plateia. Ah, mas eu não sei. Tá, mas e se você soubesse, o que você faria? Ah, eu faria assim, ó, e tá aí a resposta. É simples. Só que de tão simples, e nós fomos ensinados a ser complicados, torna-se difícil de acreditar. Mas nós não podemos desistir. Essa é a verdade. Uau, Cláudio, olha que interessante, como que a troca ela vai aprofundando, né? Amadurecendo, como o Cláudio trouxe, saindo dessa papinha e começando sabe, águas mais profundas, comendo coisas mais sólidas. Eu até escrevi aqui, Cláudio, eu estava escrevendo para poder falar assim, não posso esquecer de falar isso. E você falou, olha como a gente está em unidade, né? O simples e o complexo. Gente, estamos deixando muito complexo coisas que podem ser simples. Simples. E Jesus é simples. Talvez nós estamos andando ansiosos demais, esgotados demais, cansados demais, preocupados demais, sendo que Jesus está falando assim, meu filho, minha filha, é mais simples. Por que você está complicando e arrumando e se enchendo de tantas coisas que não precisam? Às vezes o controle, a falta de confiar, nos faz também não delegar, ou não passar, ou não confiar que o outro vai fazer, e acabamos absorvendo tantas coisas que eles falam assim, gente, não precisa disso tudo. Será que precisa de tudo? Sim, você, tem que ser você no controle, você ali, sabe? Observar. Porque às vezes essa questão de deixar complexo demais nos tira o desfrute das coisas, do produzir e desfrutar ao mesmo tempo. Deixar complexo demais nos tira o desfrute. Quando fica difícil demais, pesaroso demais, é só você, tudo ali, você abraçando o mundo, ou tendo que ter o controle de tudo, não consegue confiar de jeito nenhum. Tira o desfrute. Outra coisa, só para não esquecer aqui, pessoal, eu quero falar assim, que independente, Cláudio, é interessante isso que você falou, né, do nosso passado, e a questão de, poxa, nós fomos tão assim ensinados com bloqueios, bloqueios, bloqueios. Agora, um dia, eu também entendi uma coisa que me foi libertador. O nosso passado, ele é 100% aproveitável. 100% aproveitável. E aí, quando o Pablo vem e traz, vocês devem ter visto já, né? Quando ele traz aqueles pontos e vai ligando até formar um infinito, vocês já viram ele fazendo isso? Sim. Já faz aqueles pontos, ó. Quando ele fala lá sobre a lei básica da natureza lá, sobre o fluir, e tudo se move. Um dia eu ouvi ele falando também sobre pontos, por exemplo, os altos e baixos da vida, aqueles pontos mais marcantes da nossa história, de conquistas, glórias e tal, mas também de decepções, de estar lá no fundo do poço, né? Então, aqueles pontos da nossa história, e aí, de repente, você vai conectando, entendendo que todo o nosso passado contribuiu, né? Que ele é 100% aproveitável, por isso que a gente não entende quando estamos vivenciando coisas ou bloqueados ali, que o nosso bloqueio tem intimidade com o nosso propósito. E que, inclusive, até mesmo as coisas ruins e até os bloqueios que foram impostos, que a gente aprendeu, vão ser aproveitados para agora. Vão ser aproveitados pelo transbordo. Vão ser aproveitados para aquilo que a gente vai ter autoridade nas dores que nós fomos curados. Então, hoje eu comecei a entender isso melhor, sabe? Falei assim, nossa, que bom. A gente, as pessoas falham conosco, temos às vezes vários bloqueios que não precisavam, mas tudo isso foi aproveitável, o importante é o que a gente faz com ele agora, né? E além disso,
Anotei aqui, então, a questão do simples e complexo e essa questão de aproveitar o nosso passado. Alguém mais quer compartilhar alguma coisa do que nós falamos aqui, que fez sentido, trazer alguma história? Só complementando aqui que eu vou ter que sair, às vezes não me entendam mal, quando eu falei do nosso passado, de como a gente foi criado até agora, até descobrir essa verdade, eu não estou desmerecendo o que aconteceu com você, porque tanto você foi bem contundente e realista. Tudo que aconteceu com você na sua vida, seja de bom ou de ruim, tem a ver com o seu propósito. E você tem que saber aproveitar isso. E como é que você aproveita isso? Faça uma reflexão com a planilha dos 7 ciclos. Gente, vocês não sabem o poder que tem aquela planilha. O dia que eu comecei a preencher aquele negócio lá, que eu comecei a colocar algumas datas lá e alguns eventos que aconteceram na minha vida, eu falei assim, putz, 1 milhão de putz. Porque é como se você Deus tivesse te mostrando assim, ó, tá vendo isso aqui? Olha agora. Tá vendo isso aqui? Olha agora. Tá vendo isso aqui? Aconteceu em qual ano? No ano tal, no ciclo tal, no ciclo tal. E tudo foi caminhando um conjunto de situações para você chegar onde você está hoje. Eu até comentei com o Clenir aí. Eu me assustei o dia que eu preenchi a primeira vez, porque tudo que foi acontecendo, eu estou nesse movimento aí de frequência nova desde junho. Vocês já viram a minha live, eu contei quanto é que foi que eu conheci o Pablo. Até um cara que entrou aqui no grupo aqui ontem, ele falou, tem 40 dias que eu escutei um vídeo do Pablo e eu agora estou aqui nos Estados Unidos. Putz, né? E aí, decisões rápidas. É o que você falou. Poder da decisão rápida. Não faz sentido você ficar analisando muita coisa. Mas peraí, mas se para que esperar? E quando eu fui fazendo algumas coisas lá na planilha, esse ano de 2024 é o meu 7º ciclo. É o ano da exponencialidade. É o ano que tem que explodir, que o foguete vai sair do chão. E eu olho aquilo ali e tem hora que me assusta. Quando eu olho agora para trás, desde o método IP até agora, eu fico assustado. Aí eu tento me conter e falo para aquela frase que o Pablo fala. Isso não é nem a sombra do que vem por aí. Usem a planilha. Muito bom, Cláudio. Foi até bom você falar dessa planilha, viu? Vou preencher com mais detalhes. Mais alguém, gente? Antes de encerrar aqui, tá pelo horário? Fique à vontade. Tatiane, Matilde, Mariana, Não? falem. Gratidão. E ó, um beijo, querida. Fez sentido aí também, Mari? As mulheres aí que estão ouvindo sobre isso que a gente está falando também? É, Faz Oi, sentido? faz sim, Thaís. Eu peguei um pedaço também, o começo eu não peguei muito, mas é sempre gratificante, né? Eu acho que assim virou uma chavinha na minha cabeça também, porque eu acho que eu e meu marido a gente está numa busca de mudança e a gente fica nessa, né? De como se diz, um perfeito numa coisa mais complexa. E tudo é tão simples, né? Às vezes a gente está precisando fazer só um primeiro passo, sabe? Dessa busca que a gente está tendo e a gente fica paralisado, né? Então, é bem isso mesmo. Vou até conversar com ele agora, assim, que eu acho que a gente tem que ir, sabe? Ir para poder... até me emociono, sabe? Porque essa busca faz desde o ano passado, então obrigada, sabe? Obrigada mesmo, porque foi assim uma virada de chave na minha cabeça agora. O simples, né? O simples, é bem isso. Simples, gente. E é no movimento que as coisas se transformam. Sabe? Eu vou finalizar aqui agora. Fala da Só um Mariana. Eu minutinho, lembrei. só um minutinho, ô, Thaís. Vamos chamar a Tatiane. Tatiane está no chat aí. Dá uma palhinha da sua voz, ô, Tatiane. Fala um pouco, fala um oi para a gente aí, por favor.
Ah, Olá, bom dia. É que eu tô apanhando nesse Zoom aqui. Ai, ai. Não, mas é assim, o que que eu tenho para falar? É assim, eu tô achando muito bom estar nesse movimento, porque eu tô aprendendo muita coisa, né? Então, e cada vez que eu escuto, assim, eu realmente eu tenho que me preparar, assim, para poder transbordar mais o pouco que eu sei, né? Mas é igual a Thaís estava comentando, essa questão de tomar de decisões. Eu ainda tenho esse problema das pessoas ter que validar, entendeu? Mas tem coisa que aos pouquinhos vai fixando na cabeça da gente e vai se fortalecendo. Mas que bom entrar no grupo assim, tá sempre acompanhando e vendo a experiência de vocês também, para que eu, assim, me fortaleça, né? E possa chegar num ponto assim de vamos transbordar, porque é isso mesmo, e ele tá dentro, né, de nós. E é isso. Ai, ai. Muito Obrigada, gente. obrigado, Obrigada, Tatiane. viu? Obrigado nós. Muito obrigado, E Tatiane. não Você espero hoje por estar falou. forte para transbordar. Não é necessário estar forte, só é necessário mover-se. Não é necessário ganhar conhecimento, só é necessário falar, abrir a boca. Não é necessário sentir coisas novas. É só falar aquilo que já sentimos. Não é preciso estarmos à espera de chegarmos a algum lado ou termos as condições ideais ou termos algo para dizer de novo que achamos que as outras pessoas não tenham ouvido. Não, é sempre diferente, é sempre novo, é sempre. É simples, né, Joaquim? É mais simples do que parece. Tá certo. Muito É o Obrigada, nosso muito obrigado, bom. meio de Tatiane. autoaprovação que tem que acabar. O que eu tenho para falar para você também, Tatiane, seja muito bem-vinda ao grupo. Esse é o propósito desse grupo, é ajudar as pessoas a desbloquear. Ninguém precisa da aprovação de ninguém. Você vai chegar do jeito que você é. Não precisa, eu tenho que fazer o cabelo, eu tenho que me maquiar, não sei o quê. Não tem nada disso. Nesse grupo não tem nada disso. Fica à vontade, tá bom? Hoje você não abriu sua câmera, mas eu espero em breve ver a sua câmera aberta aí e participando. Não fica só no chat, não. Pode falar que esse grupo é maravilhoso. Isso eu tenho para falar para você, tá bom? E Obrigada, chame mais gente. Sejam muito bem-vindos. E a ajuda que obrigada de precisarem, coração. e a ajuda que precisarem, abrir a boca que virá. Essa ajuda virá. Basta abrir a boca. Amém. pessoal, e eu quero então concluir o nosso tempo de hoje dizendo o seguinte: a fala da Mariana me ativou isso aqui, que é quando lá em Gênesis houve a criação do mundo, a palavra fala que o Espírito pairava sobre a terra. E que pairava, se movimentava, ele estava sobre a terra. E a partir dali, tudo que foi feito se fez. Haja, haja e haja, aquilo que a gente já conhece. O que eu quero trazer para vocês aqui? E no movimento, há transformação. Comece a verbalizar e a declarar mais sobre a sua vida. E peça a Deus essa instrução de tornar as coisas mais simples, mais leves. Como ela mesma disse, tem coisas que é um ponto, você só precisa dar o primeiro passo. E a visão progressiva, que é uma das chaves do SPR, por exemplo, a progressiva vai te mostrar. Peraí, uma ligação aqui, tá ok? A visão progressiva é dar um passo e o caminho vai sendo mostrado para. Vai dando um passo de confiança. O Senhor quer aflorar isso em nós. O Senhor quer aflorar isso em nós. Nos tornar mais fortes e corajosos, tendo a certeza de que Ele está conosco. O Senhor faz isso conosco. Nem tudo na vida de ruim ou de confuso que acontece não é de Deus. O próprio Espírito levou Jesus para o deserto. Então, tem coisas que nós passamos, situações para tomar decisões, que Ele quer forjar em nós essa coragem,
essa ousadia, essa governança, porque nos levantou nesse tempo como homens e mulheres que se posicionam, que puxam movimentos, que transbordam, que ativaram. Por que nós fomos despertados um dia? Por que esse amor nos atraiu um dia? E por que esse movimento todo nos faz ficar aqui e querer continuar? Porque nós fomos chamados para fazer essa diferença. E não só na nossa vida, é em nós e a partir de nós. Então lembra que no movimento o mundo também se fez. E quando o Espírito se movimentava e a palavra foi sendo dita, foi sendo profetizada, as realidades aconteceram. E que essa realidade na nossa vida seja assim também. No movimento, o Senhor vai dando a visão progressiva e nos capacitando com coragem e ousadia, tá bom? Beijo, gente. Sempre muito bom estar com vocês. Printa aí, ó. Printa aí e posta no Instagram. Vamos ativar, chamar mais pessoas para o movimento, tá bom? Beijo para vocês. Tchau, tchau. Gratidão. 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 Tamo junto. Gratidão, gratidão e gratidão. Salva lá no YouTube depois. Tchau, tchau.